Paulinho, gravando. Pronto. Pronto, Boa agora noite. podemos começar, né? Já deu tempo de eu pegar minha cola. Então, o Daniel que está aqui com a gente, será o professor que vai ministrar essa oficina. Ele é daqui da casa, faz um mestrado em tecnologia e gestão e educação à distância. Ele é coordenador também de integração escola-empresa na Escola Técnica Estadual de Arco Verde e também tem pós-graduação em gestão pública pelo IFPE, pós-graduação em marketing pela USP e é graduado em administração pela Unopar e também tem uma graduação em gestão ambiental pelo IFPE. Então, temos um administrador, eu não, aqui nesse meio da educação, que vai trabalhar um pouco sobre essa questão realmente de tecnologias aqui com a gente. Tá, Daniel? Acho que é você falando de você agora. O que essa mini viu. Pronto, meu áudio agora está pegando. Então, é uma pessoa que passou por administração, gestão pública e está na educação, né? Que loucura, que negócio muito. Mas assim, eu comecei em 2018, né? Eu falei anteriormente na última palestra. E eu me apaixonei pela educação, né? Gostei muito da experiência que eu estou vivenciando até hoje na educação, na escola técnica aqui em Arco Verde. E eu aqui também, né, eu vou falar agora mais adentrando ao tema da palestra, que é o que eu venho desenvolvendo junto à professora Ivanda. Não sei se ela está aqui presente, mas tá não. Mas eu venho desenvolvendo com ela essa temática, né, que eu venho trazer aqui hoje, das práticas de linguagem e materiais didáticos para a educação à distância, né, um estudo de caso sobre os materiais didáticos do programa EAD Pernambuco. Né. Então, eu adentrei no mestrado de Gestão e Tecnologia da Educação à Distância em 2020, em plena pandemia, né? E o que motivou esse estudo, ele é justamente a vivência que eu tenho com a coordenação EAD, né? Então, eu sou dessa coordenação de integração escola-empresa, mas eu não deixo de estar ali junto com o EAD, que nós somos também um polo do EAD, do programa EAD Pernambuco, que é dos cursos técnicos à distância, né? A gente tem cerca de 11 cursos técnicos à distância, que são abertas essas chamadas para o programa, né? Todos os anos. Né? Então, eu vivenciando aqui junto à coordenação, aos tutores e aos estudantes aqui nos corredores, conversando também, fui estudante do programa EAD Pernambuco, fiz o curso técnico de recursos humanos, iniciei outro curso também que não teve como terminar por conta das demandas, e convivendo também com outros funcionários da escola que são estudantes do programa EAD Pernambuco em outros cursos, né? Então, no meio dessas conversas, você vai sentindo aquilo que eles consideram como dificultoso dentro do programa, né? E uma das coisas que me chamava a atenção era justamente quando eles falavam dos materiais didáticos, né? Então, isso motivou o estudo sobre esses materiais didáticos, em que eu estou me detendo nessa pesquisa, especificamente sobre as práticas de linguagem desses materiais didáticos. Né? Então, eu vou trazer agora um pouco dessa contextualização das práticas de linguagem, dos materiais didáticos, em geral, né, não só do programa para a educação à distância. Né? Então, eu vou trazer um pouco sobre essa contextualização. Né? Então, aqui eu começo com uma tela em que a gente vê aqui um recorte de um livro, né? E aqui, nesse recorte desse livro, lendo um pouco disso que está circulado em verde, você percebe uma linguagem que tenta se aproximar mais do leitor, né? Que tenta fazer uma interação com esse leitor. Né? Então, ele fala aqui, por exemplo, você acredita que toda roupa satisfaz a necessidade de todos? A sua resposta certamente será não, né? Então ele traz aqui, já nesse início desse parágrafo, dessas frases, um pouco dessa dialogicidade, né? Que é o que eu vou trazer nessa apresentação e eu vou descrever mais sobre essa dialogicidade, sobre o que é essa dialogicidade. Né? Então eu comecei a perceber, ainda em análises prévias
desses materiais didáticos que haviam alguns materiais que eram mais dialógicos do que outros, né? Então, quando saiu em 2018 o catálogo dos cursos EAD, esse catálogo trouxe dos cursos EAD do programa EAD Pernambuco, né? Esse catálogo saiu em 2018 e está disponível no site do programa. E ele traz revelações, ele traz ali informações sobre os percentuais de pessoas, de estudantes que iniciam o curso e de estudantes que finalizam o curso, né? Então, por meio dessas informações, desses números, você tem ali uma noção dos índices de evasão, né, e de retenção dos cursos, né? Então, você tem ali, em primeiríssimo lugar, no curso de maior índice de evasão, o curso de design de interiores. E você tem, em último lugar de índice de evasão, o curso de administração, né? Então, cheguei um dia que eu fui olhar esses materiais didáticos também, né, agora na pesquisa, principalmente, e eu comecei a notar justamente essa maior diferença ainda na linguagem dos materiais. Então, no curso de administração, você tem uma construção de uma linguagem que tenta dialogar com o aluno, com o estudante, que tenta interagir com ele. Já no curso de design de interiores, você tem muito conteúdo e você tem um pouco diálogo com ele, né, com o estudante. Né? E por que é importante esse diálogo com o estudante dentro do material didático? Seja ele impresso, seja ele imagético, seja ele em vídeo. Por conta que na educação à distância, esse aluno ele não está com o professor ali ao pé do ouvido, né? Ele não tem como estar ali tirando a dúvida diretamente com ele. Muitas vezes você manda uma mensagem, esse professor e aqueles tutores não tem como responder ali naquele momento daquela dúvida, né? Que aquela dúvida surgiu, né? Então, deve haver e tem que haver essa diferenciação entre o material didático para a educação à distância e para a educação presencial, por conta que esse material didático para a educação à distância, ele tem que motivar o aluno, ele tem que dialogar com o aluno, né? Então, aqui a gente tem outro exemplo de um trecho desse material didático em que o autor fala, né? Interessou? Vamos estudar a questão com maior profundidade e verificar qual seria a melhor definição para as taxas e aplicações do mercado de finanças, né? Então, aqui a gente está no material didático dessa área de exatas, né, em que ele tem trazido aqui essas práticas de linguagem dialógicas dentro do material didático. E isso, de alguma forma ou de outra, isso impacta lá no estudante que está lendo, no estudante que está utilizando aquilo dali como material de estudo, porque ele vai se sentir envolvido, né, ele vai se sentir pertencente àquele diálogo, àquela construção, né, de alguma forma. Né? Então, a gente tem aí uma indústria de material didático para a educação à distância que ela só faz crescer, né? Tanto por conta da UAB, como também pelas instituições privadas, que em sua maioria, segundo o último censo EAD, a extrema maioria desenvolve, né, os materiais didáticos impressos nesse apoio como material didático para os seus cursos à distância. Né? Então, se você fizer uma conta dos milhões de alunos da educação à distância, os milhares de cursos, você tem uma conta, né, em um total de milhões de materiais didáticos impressos que são produzidos para a educação à distância. Né? E cada vez mais as instituições, tanto públicas como privadas, estão tendo mais cuidado com essas práticas e com esses materiais didáticos e com essas práticas de linguagem desses materiais didáticos, a fim de envolver o aluno, de motivá-lo. Porque apesar da educação à distância ser a mais crescente, né, em números, ela também tem um índice muito grande de evasão, né? Então, como foi mencionado anteriormente lá na minha formação em administração na Unopar, foi minha primeira graduação, eu fiz como bolsista do ProUni, né, e eu iniciei em uma sala com cerca de 60 estudantes, e o curso finalizou com 6 estudantes, né? Então, existe uma evasão considerável e muito grande na educação à distância. E eu só fiz o curso por conta que eu era do ProUni, né? E eu não paguei a mensalidade, porque se fosse para pagar, eu não fazia, não teria feito.
Aqui eu tenho mais alguns exemplos de material didático com práticas dialógicas, né? Então aqui a gente tem o uso de ícones, o uso desses recursos visuais para trazer e dar maior destaque a essa linguagem, a esses trechos em que o estudante vai se sentir mais motivado, em que há uma interação maior com o estudante, né? Então aqui a gente tem no primeiro trecho: escreva no seu caderno de papel sua primeira ideia, né? Então aqui a gente tem uma ideia instrutiva, né? Instrucional, em que ele passa uma instrução, ele passa no imperativo, né? Escreva. A gente tem aqui outra parte, em que ele fala: vá ao AVA e assista a segunda parte do vídeo para avançarmos nesse assunto. Né? Esse trecho eu fiz esse recorte do material didático, de um dos materiais didáticos do curso EAD de administração do programa EAD Pernambuco, né? Em que eu percebi que existe um maior número né, desses recursos que fazem essa interação com o estudante. Né? Temos aqui mais alguns recursos que são utilizados, né, de outros materiais didáticos que utilizam a autoavaliação, que utilizam o resumo como uma forma de trazer essa proximidade com o estudante, né, por meio do resumo. A gente sabe que tem muita gente que prefere lá o resuminho para saber mais do que é que está sendo feito, né, do que é que está sendo trabalhado naquele capítulo. Né? Então, a gente tem aqui alguns exemplos disso, como também temos exemplos aqui de materiais que não trazem tanta dialogicidade, né? Que trazem mais o conteúdo sem as práticas dialógicas. Né? Então, eu estou mostrando aqui esses exemplos antes de entrar nessa parte mais do referencial dessa abordagem, né? Dos materiais didáticos e da importância da dialogicidade. Agora eu vou entrar nessa parte da seara dos autores, né? O que é que eles falam sobre a importância da dialogicidade. Né? Então, ao produzir um material didático impresso, né, um MDI, é preciso pensar em uma abordagem pedagógica que desenvolva a capacidade reflexiva do aluno, integrando o conhecimento prático e teórico relacionado ao seu contexto de atuação. Esse material deve refletir a preocupação com a mediação pedagógica que resulta na produção de conhecimento do aluno. Né? Então, isso foi dito por Franco em 2007. Então, ele fala aqui da preocupação que se deve ter na hora da elaboração desse material, para que se permita essa reflexão e essa preocupação com essa mediação pedagógica. Então, deve haver um diálogo com esse aluno, né? Que integre o conhecimento prático dele, o conhecimento prévio dele, né? Que pergunte ali o que é que ele sabe sobre aquele assunto antes de adentrar no mesmo, né? E que tem que fazer e construir links e conexões com esse conhecimento que você vai tentar, que você vai sedimentar ali junto daquele conhecimento prévio, né? Em busca de construir uma aprendizagem significativa. Né? Então, o que é a dialogicidade? Dialogicidade é a característica principal dos materiais da EAD, pois é a ferramenta mais usada para diminuir a distância entre o professor-autor e o estudante-leitor, de modo a mediar a aprendizagem. Importante ressaltar que a dialogicidade tem o objetivo de promover a interatividade, que, segundo Belloni, é distinta da interação, posto que a primeira diz respeito à capacidade do estudante leitor de interagir com os objetos de aprendizagem, questionando-os, modificando-os e debatendo-os, enquanto a segunda ocorre apenas entre os dois sujeitos, de modo direto ou mediado por algum meio de comunicação. Sendo assim, percebe-se que a linguagem dialógica na EAD também é conhecida na etnometodologia por linguagem de pertencimento, relacionando-se diretamente com a motivação do estudante leitor, pois vincula-se com a sua sensação de pertencimento e com a socialização. Né? Então, aqui a gente tem um trecho de um dos manuais do IF da Bahia, né, de 2021. Então, ele traz que essa dialogicidade precisa ser a principal característica desse material dado para a EAD. Né? Então, por meio dessa característica, dessa linguagem, dessa construção, você vai diminuir a distância, né, entre o autor e o estudante. Né? Como eu falei anteriormente,
é uma modalidade de educação em que existe essa distância temporal, né, espaço temporal do estudante do professor, e que muitas vezes, né, quem é aluno da EAD sabe, você manda uma dúvida e ela não é respondida naquele momento, né? Você manda uma dúvida lá na mensagem e naquele momento que você surge aquela dúvida, você não tem aquela resposta de imediato, né? Então, o livro, né, e o material didático, seja ele digital, virtual, que a gente também tem tanto o livro em PDF, que ele pode ser impresso, como também temos os livros digitais, né, que são utilizados agora é, com a maior assiduidade, né, pelas instituições, esses livros virtuais, né, e todos eles têm que ser construídos utilizando essas características e buscando essa interação. Temos ainda do IF da Bahia 2021, que ter em mente a especificidade de que o material textual que está sendo elaborado é direcionado a um público que vai estudá-lo à distância, sem o auxílio presencial do professor autor, é determinante para o trabalho. Algumas características fazem a diferença no material de EAD, e é muito importante que você esteja atento a elas quando da produção dos cadernos de estudo. Neste tópico, pretendemos conversar sobre os aspectos da linguagem que precisam ser considerados com a finalidade de mediar melhor o processo de aprendizagem do estudante leitor. Pensar a abordagem utilizada no material do curso é fundamental para atingir os objetivos esperados, e a partir de agora os aspectos linguísticos são o enfoque dessa abordagem, né? Então, como dito aqui pelo autor, né, você, na hora de construir um material didático, que é o que a gente está fazendo agora na disciplina da professora Ivanda, você tem que ter esse cuidado, né, em trazer e envolver o aluno por meio dessa linguagem, por conta que, como a gente sabe, né, eu acho que todos aqui são estudantes do EAD, né, e sempre surge lá uma desmotivação, né? Acho que nunca deixa de surgir. Eu também sou aluno tanto desse mestrado, como também sou aluno de letras, né? Eu acho que tem aqui alguns colegas meus de letras, né? Sou aluno da graduação de letras, Lígia Loana, né? Minha colega lá em letras, e temos também outras pessoas aqui de letras, e está aqui Lígia falando. Então, eu tanto faço letras, como também estou fazendo esse mestrado. E a gente tinha uma turma grandinha lá em letras, né? E essa turma foi diminuindo com o passar do tempo. Então, sempre surge essa desmotivação, né? Então, quando você trabalha esses aspectos da linguagem nos materiais didáticos, você tem um percentual de chance maior de envolver esse aluno, né? E de fazer com que ele se sinta motivado a continuar nesses estudos, né? Então, existem muitos outros exemplos de práticas que você pode usar a fim de motivar esse aluno, né, ainda mais, tanto a fazer o que está sendo proposto, como também a continuar no curso, né. O material escrito para os cursos à distância, ele precisa ter linguagem objetiva, precisa e sucinta. Imagine o professor autor, como seria difícil ao seu estudante leitor deparar-se com termos ambíguos, com períodos mal estruturados, justo quando ele não tem ao lado o docente para lhe esclarecer sobre algo incompreendido. Complicado, não? Uma linguagem muito complexa ou problemática pode afastar o discente do seu material de estudo e fazer com que ele crie resistência à leitura. Por essa razão, alguns recursos de linguagem muito simples podem ser utilizados para que esse tipo de situação não ocorra. Podemos enumerar alguns deles. Então, esses aspectos que ele vai enumerar, eles estão justamente linkados com essa linguagem dialógica, né? Que você privilegie essa linguagem dialógica. É tão importante nos textos de EAD, que já foi tratada neste documento. Procure não perder isso de vista. Converse com o seu estudante leitor ao longo do texto. Interaja. Busque utilizar uma linguagem mais informal, mais próxima da oralidade. Isso não denota pobreza de linguagem. Se o seu texto está sendo escrito com cuidado e atenção e respeitando as normas e padrões da língua portuguesa, denota sua preocupação enquanto professor autor em oferecer à sua turma um material acessível. Lembre-se de que seu material não é um artigo acadêmico dirigido para um público especializado.
mas não deixa de ser um texto de conhecimento científico. Ele precisa estar bem redigido e precisa dialogar com o estudante leitor. Né? Então, aqui a gente tem esse aspecto. Né? Quando você está nesse mundo acadêmico, tudo que você quer trabalhar é nesses moldes daquilo que você está aprendendo a construir ali, sob duras penas, né? Que a gente sabe que quando chega essa época que você tem que escrever bastante artigo, né? Que você tem que escrever dissertação, TCC e tudo mais, você perde bem essa noção dessa oralidade textual, né? E quando você vai para essa seara de construção desse material didático, você tem que retomar, né, essa oralidade dentro da escrita, para que você faça um material, que você construa ali essa interação com os estudantes, leitores, e que você os motive, né, e faça esse diálogo e essa interação, esse estímulo, né, daquele. E assim, nada melhor do que você contextualizar dentro da sua escrita com algo local. Então, se você está ali num livro de ciências, por exemplo, ou de geografia, você contextualizar com os aspectos locais, né, da região, com aspectos locais. Eu acho que tem crescido cada vez mais, né, esse movimento do professor autor, né, do seu próprio material. Né? Então, a gente vê aí, por exemplo, aqui na escola, agora também nesse período de pandemia, a gente teve o EducaPE, em que alguns professores da rede estadual foram selecionados, foram indicados para construir os fascículos, né? Então, aqui na escola a gente teve uma professora que ela foi selecionada, ela foi indicada para construção desses fascículos de biologia. Né? Então, ela aqui ensina em Arco Verde e ela teve seus fascículos, né, de autoria dela, que foram espalhados, né, e disseminados virtualmente para várias outras escolas da região. Né? Então, pronto, eu estava aqui. Tem crescido muito por conta que você recebeu aquele material didático de um programa nacional, muitas vezes a contextualização dele ela está restrita, ou ela está muito generalista, ou ela está de uma forma que o aluno, muitas vezes o aluno ele só conhece aquele seu local, a sua localidade, ele conhece os problemas locais do bairro dele, da rua dele, do município dele, e aquela contextualização mais geral do país, ou da região, ou do continente, ela não está tão próxima desse estudante, né, a nível de conhecimento, né? E quando esse professor consegue fazer essa transposição para essa contextualização do local, do bairro, da cidade, da rua, né, esse estudante ele vai conseguir compreender muito mais, né? Então você está trabalhando tanto a atualidade local, como também você está contextualizando com aquele assunto de uma forma interdisciplinar. Então tem como você agora, né, os livros do novo ensino médio eles têm uma pegada bem interdisciplinar. Né? Eles têm situações didáticas em que você envolve todas as disciplinas do itinerário formativo. Então, por exemplo, você tem linguagens, você vai ter situações lá, construção de atividades, né, de situações didáticas em que você vai envolver as cinco disciplinas da área de linguagem, né? Tanto português, as línguas estrangeiras, a educação física. Né? Então, você vai para ciências da natureza, você tem situações pedagógicas que você vai envolver todas as disciplinas das ciências da natureza. Né? E você vai trabalhar elas interdisciplinarmente. Então, nesse material didático, aí é que você vai precisar utilizar, apesar dele ser proposto para uma educação presencial, você vai precisar muito em colocar a linguagem dialógica nele, né, de forma que você interaja tanto com os conhecimentos prévios dos alunos, né, cada um vai trazer ali o seu conhecimento prévio sobre os temas que estão sendo trabalhados, né, nessas situações didáticas, lembrando que essas situações, quando elas fazem e elas englobam diversos conhecimentos de disciplinas e componentes curriculares diferentes, elas estão ali, elas são bem, não vamos dizer complexas, mas elas têm vários itens, né?
Então, estive olhando e dando uma olhada nesses livros do novo ensino médio para o ano que vem, né? E eu vi muito isso, né? Que você tem ali já algo bem próximo das questões do Enem, né? Para você trabalhar situações didáticas ali dentro. A gente sabe que o Enem, as questões elas são bem interdisciplinares, né? Então, a gente já tem essa vivência já nos livros do novo ensino médio, que já serão vivenciados no ano que vem. Aqui continuando, né? Assim, dialogismo e interação verbal, né, Bakhtin em 2006, serão enfoques teóricos no que concerne à linguagem escrita como algo que não constitui um domínio autônomo, pois revela as expressões da vida real que sofre determinações sociais. O dialogismo se traduz também pelas relações internas dentro do texto, como em retomadas de entre enunciados anteriores e posteriores dentro dele. Ou seja, um dialogismo nas relações já dialógicas do texto. O dialogismo também pode ser entendido como o diálogo entre os muitos textos da cultura, que se instala no interior de cada texto e o define. Essa dialogicidade adentra no campo da hipertextualidade, não só com outros textos, mas também com a própria história, encampando as ideologias da cultura, do social, da economia, da política, da filosofia, enfim, das formas de expressão do homem. Então, aqui nesse parágrafo, a gente adentra num campo extremamente importante, que é a hipertextualidade. A multimodalidade também, que é muito importante na construção. A hipertextualidade, ela trazida por Levi, né, nos seus contextos, e também por Xavier, ela tem uma perspectiva de que, por meio, né, da interação com diferentes links e conexões dentro do texto, né, quando a gente visualiza isso dentro da educação à distância, é bem mais, não é fácil, mas é uma coisa mais plausível de ser construída, né, por conta que o hipertexto ele é justamente aquilo que é definido lá na informática como aquele link, né, um URL que você coloca para conectar diferentes páginas, mas nessa perspectiva dos materiais didáticos, ela é uma forma de fazer com que esse estudante navegue por uma rede cada vez maior de telas, de conhecimentos, como também que você integre as multimodalidades sonoras, textuais, imagéticas dentro daquele material. Então, quando você está, por exemplo, num livro virtual, num livro digital, ou então você está ali no ambiente virtual da EAD mesmo, né? Você tem ali vários hipertextos em que você é conectado tanto para outros textos, como para podcasts, como para vídeos, né? Então ali você está imerso dentro de um ambiente hipertextualizado, né? Em que você tem ali as conexões multimodais, né? De construção de conhecimento, de absorção de conhecimento. Então ali você está somente com um texto, né? Que está ali estimulando essa parte sensorial sua responsável por leitura, como também você vai estar tendo acesso à parte sonora, à parte de imagem, né? E ainda sobre essa parte de imagem, é interessante notar, né, que existem esses materiais didáticos bem virtuais, né, de realidade aumentada, né, a gente já vive essa realidade no Brasil e no mundo, né, desses materiais didáticos bem avançados tecnologicamente, em que o aluno ele pode ver e visualizar, por exemplo, uma fotossíntese ou então uma divisão celular, por exemplo, né, ver, tocar aquilo dali de uma forma de realidade aumentada, mas ao mesmo tempo, né, com todos esses estímulos imagéticos, com todo esse estímulo de sensoriais, né, todos esses estímulos, ele não está tendo a sua imaginação bem trabalhada do que quando você tem o texto. Né? Então, por isso que o textual continua sendo importante. Quando você está lendo, você tem esse estímulo de imaginar aquilo, né? De imaginar aquilo que você está lendo, de imaginar aquela construção, de imaginar algo com base naquela descrição feita pelo professor autor. Né? Então, existe alguns autores que falam dessa questão do texto, ele ainda ter essa aderência, né? E por isso que ainda existe muito apesar de todo o avanço tecnológico, a gente ainda tem
o material didático impresso, né, como um dos principais, o principal veículo de informação dentro da educação à distância ou da educação presencial, como também a gente pode mencionar aí dentro, né, a questão do acesso, da acessibilidade, né, esses recursos extremamente tecnológicos, eles ainda são caros e são restritos a uma parcela pequena, né, da sociedade, né, apesar de a gente saber que existem esses esforços de maior disseminação, né, desses recursos extremamente tecnológicos, a fim de que a gente chegue a uma educação 4.0, né? Que a sociedade e a tecnologia ela evolui e a educação ela não chega, ela agora, né, que está despertando para essa tecnologização, né? Belisário ele destaca duas questões pontuais a serem consideradas no material didático, em termos de discurso: a dialogicidade, em que os textos sejam produzidos de forma a antecipar ou simular o diálogo entre o autor e o leitor, conferindo a este último uma percepção de igualdade e não de inferioridade ou passividade diante do professor. E a interatividade, que compreende a capacidade de tornar o diálogo concreto, reunindo o diálogo em si e as ferramentas de interação presentes no material didático. É o cachorro aqui latindo. Então, essa construção de ferramentas de interação, né, elas ainda estão presentes dentro do contexto da intertextualidade, da hipertextualidade, em que você vai construir ali por meio dos hipertextos essas ferramentas de interação, né, dentro do material didático, em que você vai poder interagir com o professor, interagir com outros recursos que não sejam textuais, mas sim sonoros, imagéticos e audiovisuais, né, e que você vai poder construir mais conhecimento a partir desse mix, né, que é possibilitado por meio do hipertexto e da multimodalidade, né. Mais um aspecto da dialogicidade observado é a polifonia. Nela, o dialogismo perpassa muitas vozes, não havendo privilégios ou sobreposições. Durante a construção do texto, o autor estabelece um diálogo com o aluno leitor, inserindo-o no discurso, estimulando-o a refletir sobre o conteúdo proposto e a participar na construção do conhecimento. Então, por meio dessa linguagem, né, como a gente viu anteriormente, você tem como envolver esse aluno, né? Pedir para que ele construa. Você pode inserir atividades que dialoguem com ele, né? E você pode fazer esse link lá com o ambiente virtual, né? E a gente tem muito isso nesses materiais didáticos da EAD, né? Então, ali aquele professor formador coloca lá um fórum, né? Para que aquilo que ele colocou, aquela atividade proposta no material didático, naquele fórum ele possa ali executar sua participação, né, por meio do fórum ou de outros recursos dentro do material, dentro do ambiente virtual. Aí aqui a gente tem uma citação de Prete, né, escrever texto didático é diferente de escrever um artigo científico, uma dissertação ou uma tese. É um equívoco o professor conceber o texto didático como um espaço para a publicação científica, colocando-se na atitude de escrever para os pares e não para estudantes. Houve casos de autores que simplesmente encaminharam sua tese ou sua coletânea de seus artigos publicados, deixando a cargo do revisor didático a árdua tarefa de transformá-la em texto adequado para a modalidade à distância. O grande desafio do autor de texto didático é aproximar o discurso científico escrito às condições do discurso narrativo oral. Né? Então, aqui a gente vê a importância da oralidade, a importância de você trazer o texto, esse contexto da oralidade, da maior proximidade com o estudante, ainda mais com o público brasileiro. Né? O que é que a gente tem aqui no público brasileiro? No brasileiro em geral, né? É uma população, é um povo que gosta de interagir, né? Gosta de conversar, gosta de perguntar, de interagir, né? Então aqui a gente tem essa característica nata do brasileiro, né? É esse povo que gosta e que faz questão por isso, né? Então, diferentemente de outras culturas, né, de outras nações que não têm isso tão presente.
Então, essa pode ser uma das causas do alto índice de evasão de alguns cursos aqui no Brasil, né? A gente sabe que o AEAD, né, a incorporação das tecnologias, ela é trazida de fora, né? Mas se você estudar bem essa perspectiva aqui no Brasil, né, você vê que aqui, por conta da população ter essa característica de buscar essa interação, muitas vezes ela não vai encontrar essa interação tão grande no EAD, né? Por isso que a gente vê tanta gente, tantos colegas nossos dizendo, né, que não gosta do EAD, que não recomenda o EAD, né? Eu mesmo, desde o início, né, tudo que eu fiz foi EAD, né? Esse mestrado ele não é EAD, mas ele está remoto por conta da pandemia, né? Mas, assim, todas as graduações, as especializações, todas foram na modalidade à distância. E aqui eu trago algumas referências que eu utilizei para construir esse texto. E agora eu vou retomar ainda sobre a dialogicidade, sobre a pesquisa que eu estou desenvolvendo aqui no programa EAD Pernambuco, né? Como eu falei anteriormente, eu estou trabalhando esses materiais didáticos dos dois cursos com maior e menor evasão, respectivamente, que são o curso de Design de Interiores com maior evasão e o curso de Administração com menor evasão. Estou me propondo, né, a fazer essa investigação da percepção dos estudantes. Com licença, eu estou com a garganta irritada, bem rapidinho, vou beber água, vou pegar. Gente, boa noite. Eu vou aproveitar o momento que Daniel foi beber água para lembrar que daqui a pouco a gente vai colocar a ata de frequência no chat, tá certo? E que vocês deixem perguntas e comentários aí para a gente levantar o debate final, tá bom? Obrigada a todos. Boa noite. Voltei, gente, voltei. Era que a garganta um pouco irritada, né? Eu estou sem beber água, mas agora eu já bebi, já melhorei. Então, falando ainda sobre essa pesquisa que eu estou desenvolvendo, né, só com esses materiais didáticos, a gente está pegando esses materiais didáticos desses dois cursos, né, que a gente identificou, né, vamos coletar também informações referentes à percepção dos estudantes, né, e a gente vai fazer esse link para saber, então, realmente qual é a conexão entre as práticas de linguagem, entre a falta ou não do dialogismo nos materiais didáticos e o impacto dele na evasão dos cursos, né? Saber qual é esse link, qual é essa conexão e, se possível, mensurar quantitativamente, mensurar, trazer informação a nível dessa pesquisa, né, dessa dissertação de mestrado, para a gente entender ali qual é o impacto realmente, né? A gente trazer ali uma mensuração acerca do quanto esse material didático pode impactar ou não na decisão de um estudante evadir do curso, né? E por meio dessa investigação, construir esse produto que será um curso voltado para esses professores autores, tanto desse programa como também de outros programas. A gente tem aqui estados vizinhos da Pernambuco que estão desenvolvendo os seus programas de educação profissional à distância, né, como política estadual. Né? Então, o programa EAD Pernambuco, contextualizando aqui um pouco sobre ele surgiu como um programa de governo, né, como um programa ali que foi criado lá na época de Eduardo Campos, que foi construído ainda por Paulo Câmara, mas que agora ele não é mais uma política de ali, é uma política pública mesmo, por conta que, né, há uma lei que criou a Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Magalhães, né, a ETEPAC, né, aí no Recife, no Santo Amaro. E essa escola ela é especializada nessa oferta da educação à distância profissionalizante em Pernambuco. Né? Então, não é mais uma política de governo que pode acabar se outro governante entrar. Né? Essa escola
ela foi criada com esse propósito, está na lei que criou essa escola, e essa escola ela vai trabalhar permanentemente com essa oferta de educação à distância para a educação para os pernambucanos. Né? E a gente tem aí números grandes, né, da quantidade de alunos matriculados, da quantidade de alunos que se inscrevem nos processos seletivos. A gente teve aí as ofertas semipresenciais, as ofertas totalmente EAD, que são cerca de 11 cursos atualmente, né, e eles vêm buscando, né, melhorar e construir esses materiais didáticos, construir maior interação, né? Tem toda uma equipe ali que trabalha na criação, na elaboração, e aqui, né, aqui no polo que eu trabalho na escola, que é um polo, né, a gente tem uma grande quantidade de alunos desse programa, né, desses cursos EAD, que todos os anos se inscrevem e que todos os anos participam aqui das atividades presenciais no polo. Né? Então, sempre em contato, né, direto com essas pessoas, com esses estudantes, com essa equipe de coordenação e de tutor, eu identifiquei essa demanda, né, e estou buscando estudá-la, analisar qual é esse link, essa conexão entre entre a dialogicidade, entre as práticas de linguagem dos materiais didáticos e a decisão de um aluno evadir, né? Então, assim, eu deixo aqui já abrindo para perguntas, né? O que é que vocês... E deixo essa pergunta também para vocês. Vocês já identificaram materiais didáticos mal elaborados, materiais didáticos que não dialogam com vocês, com os estudantes? Vocês já identificaram essas características? O que é que vocês pensam em relação a isso, né? Eu gostaria de ouvir um pouco vocês, se vocês tiverem alguma coisa para colocar. Mais para frente eu vou fazer isso com os estudantes do programa, né? Eu já estou na elaboração dos instrumentos de coleta de dados, né? Dos questionários e tudo mais. Eu pretendo tanto elaborar questionário, entrevista e talvez grupo focal, né? Para a gente analisar essa percepção a fundo, né? Sobre o que é qual é o impacto, qual é a percepção dos estudantes acerca das práticas de linguagem, dos materiais didáticos. Alguém tem alguma contribuição? Alguém tem alguma dúvida, quer trazer algum comentário sobre o material didático? Você já viu algum material didático com essas características? Está todo mundo caladinho. Hoje o pessoal está tímido. Está tímido. Mas, assim, é importante vocês se atentarem a isso, né? O pessoal que for de letras, o pessoal que for de assim, a gente tem um mercado editorial que ele cresce muito, né? A gente tem a professora Paloma Borba, né, que ela trabalha também uma editora, né? A Carla Pessoa, ela diz que está fazendo um curso na escola técnica. O curso é presencial ou ele é EAD, Carla? Acho que talvez seja EAD. Vai apenas uma vez na semana, então ele é semipresencial, né? É do programa EAD Pernambuco. Né? Então a gente tem um mercado editorial muito grande. Pode perguntar, Carla. Fica à vontade. Nossa, eu vou uma vez na semana, aí é secretária escolar. Mas são ótimos professores, muito bons. Aí tem a aula, né? Aí sempre no final a gente responde um questionário. Isso mesmo. Muriel, pode falar, Muriel, fica à vontade. Daniel, tu falando aí, eu tinha uma dúvida. Eu já vi algumas faculdades, principalmente no processo de EAD, que elas dão realmente esse processo da apostila, para facilitar o processo. Porém, o que eu vejo, eu já estudei em uma que eu não gostei, é que as provas eram muito fechadas na apostila. E como a apostila ela tem um projeto ser curto, né, ser acessível.
Então, eu sinto que o conhecimento fica bem superficial. Via colegas que não sabiam os teóricos básicos, um Bakhtin, tudinho, porque na apostila só tinha uma citação muito mal feita, da BNT, lá, e as provas eram com base na apostila. Inclusive, as disciplinas eram uma vez por mês. Era uma disciplina por mês, e, tipo, não dava tempo. Você estudava o final da apostila, fazia a prova, e depois partiu outro mês, outra disciplina. Então, como tu vê isso, essa questão de ficar usando a apostila, as coisas como moleta mesmo, ou simplesmente como única fonte de conhecimento, de acessibilidade para isso. Lógico que é diferente do nosso curso, graças a Deus não é assim. É, justamente, Muriel, assim, isso que você falou é algo que eu já vi muito, né, também dentro desse programa do EAD Pernambuco, de que muitos materiais didáticos, os questionários, eles estão ali com as respostas dentro da apostila. Então, a apostila, ela se limita, né, e o aluno limita a utilização dela somente para fazer lá no Ctrl F, que você abre a caixinha de pesquisa, coloca lá o termo, e você dá o Enter e ele vai pesquisar lá aquele termo, e você vai saber a resposta rapidinho. Então, a gente tem, infelizmente, existe isso, né? E isso daí também termina por desestimular. Porque, ao final, aquele estudante, né, o que é que ele vai reter de conhecimento? Né? O que é que vai acrescentar a ele realmente, né, de conhecimento? Aquilo dali termina desestimulando e aquele estudante ele não vai ter, como você falou, né, o estudante ele vai falar daquilo, né, ele vai fazer essa propaganda dessa universidade, dessa instituição, infelizmente, né, isso acontece. E assim, esse material didático, ele deve se preocupar mais em trazer, em trabalhar interdisciplinarmente, seja, pronto, a gente está no curso de letras, você trabalhar de uma forma interdisciplinar ali dentro dentro dos componentes de letras, você fazer links, né? Eu vejo algumas disciplinas aqui no curso que eles fazem esses links, né? A gente teve agora recentemente algumas disciplinas que eu percebi um pouco dessa linkagem. Né? Então, você tem que trabalhar alguma coisa nesse sentido que você construa, né? Numa perspectiva construcionista, numa perspectiva que você não seja somente esse memorizador, que você esse material didático não sirva somente para você pesquisar a resposta, mas que você consiga construir algo a partir dele, né? Que você se sente estimulado. Né? Então, a gente tem, na perspectiva de Luciana de Lima, né, que ela é uma professora da Universidade Federal do Ceará, ela fala da tecnodocência, né? E ela traz o conceito de construcionismo de Tappert, ela traz a abordagem da aprendizagem significativa, e nesse construcionismo, o estudante construir. Ela fala mais numa perspectiva de educação presencial, mas a gente pode pensar nessa perspectiva de educação EAD. Né? Então, eu vejo algumas disciplinas que as VAs, né, aqui na Rural são as VAs que a gente faz no EAD, em que elas trazem, não questionários, mas elas trazem a construção de algo. Né? Então, você vai construir. Agora, recentemente, você faz um vídeo, né, para a disciplina, para responder aquela VA. Ou então você faz um mapa tátil. Mais recentemente, a gente fez um mapa tátil. Né? Então, numa perspectiva construcionista, você vai aprender a internalizar muito mais esse conteúdo do que simplesmente você pesquisar a resposta no livro. Né? Tive muitos colegas e eu pude ver muito isso acontecendo aqui no Polo, né? Que eles sempre têm a preocupação com o livro deles é justamente de achar a resposta no livro, né? E eles acham rapidinho, como também tem questionários que eles acham rapidinho lá como é o nome do site, que aqui teve uma formatura que eles colocaram, eu aqui querendo me lembrar o nome do site, mas não estou me lembrando não, que é um site que você acha... Braille. É o Braille, Daniel. É isso mesmo. Eles aqui numa formatura eles fizeram uma homenagem a esse site, agora na pandemia. Em 2020 eles fizeram uma homenagem a esse site, para você ver o nível que chega as coisas. Né? Então, no final, o que foi que eles aprenderam mesmo? Né? Achando tudo lá no Braille. E não aprenderam nada. Mas até homenagear o site, eles fizeram lá no bullet, botaram o símbolozinho do site. Aí é cada um, né, viu?
Mas é muito interessante ver esses movimentos. Pode perguntar, Kaline. Fique à vontade. Na verdade, não é nem uma pergunta, é só mais um comentário. Quando você falou da professora Paloma, eu até lembrei que eu sou egressa de letras da Rural e a gente teve uma disciplina de produção de material didático com Paloma. Então, eu não sei como está se dando nas outras universidades, mas eu acho que é muito interessante quando a gente, ainda discente, já vai se preparando para o fazer docente realmente fazendo. Então, assim, foi um desafio, mas foi muito interessante isso, a gente produzir o material didático pensando em determinada turma, em determinado contexto. Então, eu achei bem interessante e por isso que eu resolvi aqui falar. Quando tu falou do Paloma, eu lembrei. Era só isso. É muito interessante mesmo. Eu estou vivenciando isso agora com Ivanda, né? A gente está construindo materiais didáticos. E, assim, é bem interessante você pensar, né? A gente está fazendo no nível da nossa pesquisa, né? Vendo já os materiais didáticos que a gente pode utilizar como produto da nossa pesquisa, né? Que no mestrado que a gente está fazendo, a gente tem que desenvolver um produto e apresentar junto à dissertação. E a gente está desenvolvendo já esses materiais didáticos pensando já nesse produto, né? No meu caso é o curso, então eu já estou pensando nesses materiais didáticos do curso, né? Para os professores autores. E a gente vê que realmente é muito interessante e a gente vê que essa, essa coisa do professor também ser autor, né? Como eu falei, da contextualização, né? Professor ele tem um olhar mais local, ele tem o olhar das dificuldades, das vivências do aluno. Então, quando ele pode contextualizar ainda mais aquela generalização do material didático que ele traz a nível nacional, a nível mundial, algo que o aluno às vezes não tem tanto conhecimento, não domina tanto do que o local, né? A gente tem alunos aqui que tem essa maior familiarização quando a gente trabalha esses projetos a nível local, né? Então, a gente teve aqui uma proposta da Feira de Ciências que era solucionando problemas locais, né? E a gente estimulou eles a irem atrás dos problemas locais, do bairro, da rua, né? E eles trouxeram projetos surpreendentes, né? Assim, de construção, de disseminação de conhecimento, né? Então, ainda no nível da educação básica, a gente viu ali conceitos de extensão, né? A gente viu a pesquisa que eles desenvolveram, a gente viu iniciativas de extensão na educação básica, a gente viu muita coisa bacana, que extensão geralmente é do ensino superior, né? Então, a gente viu muito isso, a gente vê essa interconexão entre a comunidade e a escola, né? Eles trouxeram isso a partir dessas pesquisas, dessas iniciativas que eles tomaram. Então, acho que tem muita coisa que dá para você explorar, que dá para você colocar dentro da sala, dentro e fora da sala também, como ações que eles possam buscar junto à sociedade, que eles possam atuar, né, ainda na educação básica. É o que a gente tá, eu falo muito da educação básica por conta que são alunos do primeiro ao terceiro ano, eles são do curso técnico, né, integrado ao ensino médio, como também a gente também trabalha com subsequente, que são os alunos do turno da noite, né, e assim, é bem interessante você notar quando eles articulam isso, né, assim, aqui no presencial eles têm um professor na sala de aula orientando, né, e quando você pega lá um projeto integrador da disciplina da educação profissional à distância, que pede um monte de ações, que você faça entrevista, que você faça um monte de coisa, e você muitas vezes não tem um professor para tirar uma dúvida. Né? Foi o que eu tive, como eu falei anteriormente, teve um dos cursos EAD que eu desisti, que era o curso de técnico em informática. Então, eu desisti justamente no projeto integrador, no último, né, por conta que era muito, eu achei muito complexo naquela época, realizar aquele projeto integrador, o último projeto integrador do curso, e eu não consegui cumpri-lo. Né, e eu não tinha muita gente para tirar dúvida, o tutor não me ajudava muito, e aquelas respostas que eu obtinha no fórum também não me ajudaram muito. Então, é um dos cursos também com alto índice de evasão, conforme os dados do último catálogo, é o curso de técnica em informática EAD, do programa EAD Pernambuco.
né? Então, quando você tem que olhar, né, e tentar trazer mais essa interação, tanto no enunciado, como nas questões, como no material didático em si, para estimular o aluno. Pronto, a Onalis também disse que iniciou e desistiu o mesmo curso, justamente. Eu desisti porque eu não consegui o último projeto integrador, né, e não tinha ninguém para me auxiliar, não. Mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma coisa assim que vocês já notaram dos materiais didáticos? Está todo mundo, acho que todo mundo já. Pessoal, Acho que o pessoal já, assim, os comentários, eles não fizeram mais nenhum aqui. foi. Então, essa pesquisa, como eu falei, né, ela está em andamento. Né, a gente vai enviar agora para o Comitê de Ética o projeto de pesquisa, né, para a gente executar as pesquisas de questionário, de coleta de dados, é pesquisa com seres humanos. Né, então, a gente vai enviar para o Comitê de Ética, esperar a deliberação do Comitê de Ética para a gente enviar esses questionários e coletar os dados da percepção dos estudantes do programa EAD Pernambuco acerca dos materiais didáticos e a gente iniciar essa análise, tanto das percepções como dos materiais didáticos em si, né? E o produto, como eu falei, é o curso para os professores autores, tanto do programa como também de outros programas, né? A gente também, eu estou tentando contato com o pessoal do programa de educação profissional à distância do Maranhão, né, e a gente vai tentar propor para o Maranhão também esse curso de capacitação de professores nessa perspectiva das práticas de materiais de linguagem dos materiais didáticos, né, para o programa EAD Pernambuco. E é bom se ater a isso, porque esse mercado editorial tem crescido muito. Né? Uma pessoa, hoje em dia você sabe de alguma coisa, né? A gente tem aí várias, aquela, no YouTube, né? Surge muito aquela Chris Franklin, né? Você tem um conhecimento, coloque esse conhecimento, venda, faça um curso, isso e aquilo. A gente tem muita gente explorando esse contexto agora, né? Criando seus materiais, fazendo videoaulas, né? Criando, vendendo cursos na internet, né? A gente, não sei se isso dá tanto resultado, eu ainda não fiz, mas eu sei que tem muita gente que faz. Né? Então, quando você se ateia um pouco a saber sobre como construir material didático, como utilizar práticas de linguagem nesse material didático para estimular o aluno, motivar o aluno melhor, para que você obtenha sucesso, né? Seja no empreendida pessoal, seja no empreendida coletiva, né? A gente tem aí editais também para professor autor, para professor formador, né? Então tudo isso vai pedir que você tenha essa habilidade de construção desses materiais, né? Que você saiba como construir. Alguma dúvida, pessoal? Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta. É, em relação a isso que você comentou agora, Daniel, da questão da internet. Hoje em dia, como tem muitas ferramentas acessíveis, né, para a gente fazer materiais, e assim, hoje em dia tem ferramenta para você fazer tudo na internet, mas torna-se até um perigo, né? Porque eu acho que o que mais tem na internet é material com baixa qualidade mesmo. E eu, assim, eu queria saber se existe algum jeito, alguma regulamentação, alguma espécie de controle, porque termina que fica uma coisa sem controle, aparentemente. E eu não sei se existe alguma forma de a gente denunciar alguma coisa absurda, ou por aí vai, algum nesse sentido, né? Existe, né, pelo MEC, um manual, né, que ele traz ali
práticas que ele traz ali um pouco do que pode ser o material didático, mas assim mesmo ele não traz tudo, né? Ele não tem tanta coisa sobre a dialogicidade, por exemplo, sobre essas práticas assim de como você construir. Porém, né, ficou a cargo muito de cada instituição. Então, aquilo que eu trouxe lá do IF da Bahia, né, é um manual do IF da Bahia. Né? Então, a Rural também, a professora Ivanda, ela tem muita contribuição acerca dessa temática sobre a construção dos materiais didáticos, né, do da Rural e da Rural de Pernambuco, e termina que cada instituição, principalmente as federais, as estaduais, elas têm a sua própria normativa sobre a construção destes materiais. Contudo, né, eu acho que seria ideal que houvesse mesmo uma política nacional, né, para regulamentar. E como você falou, e realmente é muito solto. Eu fiz recentemente, eu acho que em 2019, foi um curso que era por sorteio, né? Não sei como foi, eu nunca tenho sorte para ganhar sorteio, mas eu ganhei esse curso, né? E era um curso relativamente barato para quem pagava, né? Mas assim, eu achei o material péssimo, péssimo, horrível, horrível, horrível. Era um curso assim. Eu fiquei imaginando para quem pagava, né? Meu Deus, você pagar para receber um material desse, eu não pagaria mais não. Se fosse eu não pagava não. Era um material mal feito, mal redigido, sem nada, seco, uma coisa seca. E assim, eu achei péssimo, achei horrível. Assim, muitos erros também, muita coisa errada. Muriel, se quiser, pode complementar. Mas, assim, eu acho que deveria ter, como você falou, essa regulamentação nacional, que tivesse realmente um órgão, né, que cuidasse disso. Eu acho que não tem. Eu acho que não, tenho certeza, ainda não existe. Muriel, quer complementar? Então, nessa questão de discussão de qualidade, eu me lembrei de um evento que eu fui com o professor Clécio Buzen. Conhece, que ele é referência na questão do livro didático. Ele fala muito que muitos professores reclamam muito da qualidade dos livros didáticos, está lá, mas ele também, tipo, ele praticamente foi advogado da construção. Por quê? Ele fala uma coisa que me traz a questão dos direitos autorais. E às vezes você precisa tá querendo colocar um poema lá de Caetano Veloso, porque casa bem com essa análise, aquilo outro, mas se você colocar fazer o material didático, o Caetano vai querer os direitos autorais. Eu me lembro de livros que queriam usar poemas de Cecília Meirelles, mas a família não aceita, tem famílias super complicadas. E os direitos autorais daqui, ele cessa com 70 anos depois da morte do escritor. Então, uma travada aqui. Acontece muito disso também, de ficar muito atado nessas questões de debate, de linguagem, porque, tipo, a gente, fazendo material didático, a gente não vai ter dinheiro, cobrar R$10 no material didático, ou menos, para ser acessível, multiplicar. A gente não vai ter bem atado, que não vai ter que conseguir dinheiro, recursos para pagar direitos autorais. Daí, isso é também uma questão a se destacar, porque pode ser que venha contra a pessoa. E essa questão também, que eu acho que já é a mesma pergunta de Lívia, eu fico pensando assim, um norte, porque se tem vários eixos, tem várias gente fazendo várias coisas, mas como é que se faz realmente essa questão? Tem a colega que falou, que a professora Paloma, né, a Kaline, fez uma oficina, mas até agora a gente, quarto período de letras, não teve nada realmente nessa questão, isso no curso de letras. Aí, tipo, se você buscar na internet, tem vários fazendo material didático, mas fica realmente meio perdido. Daí você explicou um pouquinho, deu para entender que cada um tem suas regras, né? Então, vira mesmo um terreno com várias leis, ou sem lei nenhuma. É verdade. Assim, eu percebo muito que as instituições públicas, principalmente as federais, as universidades federais, elas têm buscado construir uma política interna, né, mais, vamos dizer, adequada, mais atenta, né, mais pautada na questão da acessibilidade também para pessoas com deficiência. Né? Então, a gente tem hoje em dia, eu já vi vários livros também
com essa questão da acessibilidade para deficiente visual, para deficiente auditivo, também utilizando a hipertextualidade, também utilizando a autodescrição, né, a descrição da imagem, descrição de várias coisas, como também do braille, né? Mas a gente tem, do outro lado, né, muitas instituições que constroem seus cursos e não tem cuidado nenhum com relação nem às práticas de linguagem, nem à acessibilidade do material didático. Então, realmente é um ponto a se pensar, assim, de uma proposta de lei, de um projeto de lei, né, para essa questão. Acho que depois vale a pena o pessoal se sentar, alguém se sentar e propor, né? Hoje em dia tem você pode propor leis, até tem um mecanismo na internet, né, que você consegue fazer e desenhar a proposta de lei, né? Então, quem sabe um dia você conseguir fazer, formular algo que seja possível, né, para regulamentar, que sirva para normatizar. Eu acho que vai ser muito válido no campo da educação à distância, no campo da educação presencial também, né, para que a gente tenha qualidade mesmo nos materiais didáticos e que não se faça qualquer coisa, né? Porque você pega qualquer, como a gente viu, né? Pega um texto acadêmico, joga lá, muitas vezes mal escrito, mal redigido, coloca como material didático, o aluno vê aquilo dali, não consegue compreender, não tem quem explique, não tem fora de contexto, né? Você perguntas lá que está dentro do material didático, que não fazem com que você pense, com que você desenvolva criticamente, com que você construa algo, né, expositivo ou alguma coisa experimental, né? Então termina que você faz o curso ali por fazer e você não tem construção mesmo de conhecimento, você não fez uma pesquisa, você não vivenciou a extensão, você não vivenciou a pesquisa científica, você não vivenciou nada dentro do seu curso, né? E hoje em dia a investigação científica ela pauta todas as disciplinas, todos os cursos, né? Tudo tem que estar pautado nessa investigação científica, né? A atuação profissional hoje em dia cada vez mais você tem que também prezar por isso, né? Você consiga também construir propostas e soluções com base na ciência, com base do pensamento, do método científico. Né? Já entrando aqui nessa seara de método científico, que a gente sabe que tem muito material que não estimula isso. Né? Muito curso. Nessa questão, realmente, aqui, a gente vê vários elogios aqui, até em alguns, e a análise gostou bastante da explanação. Realmente, essa questão do método científico tem que ver com a questão do trabalho, né? Da dissertação. Até o professor Moreira falou que realmente está excelente o trabalho. Realmente achei bem interessante essa proposta abaixo, que todos aqui achou muito bom, esse processo de apresentação. Então, no chat, tem vários elogios aqui. Realmente, a explicação realmente foi ótima, essa questão realmente do diálogo. Acho que sempre é bom, é importante ter o diálogo, seja tanto verbal quanto escrito também, né? Então, nas apostilas também tem que ter essa questão realmente dialógica, mas também você tem que saber quem está dialogando. Então, é por isso que no chat o pessoal também ficou tímido para falar ali, mas acontece, está de noite, todo mundo já está cansado de tela, então é isso. É verdade, minha gente. Todo mundo, né, aí, eu imagino vocês aí na correria do Recife, hoje para mim foi uma correria tão grande, apesar de estar aqui no interior, eu corri para um lado, corri para o outro, mas eu terminei, cheguei em casa. Eu cheguei um pouco atrasado na palestra anterior, né, do Lab Ciências, se eu não me engano, mas consegui aqui terminar essa daqui. E ainda quero chegar no fim de semana, terminar muita coisa lá da pesquisa de Ivanda, se Deus quiser. O tempo é curto. E esse mês de novembro, minha gente, é pior do que o de agosto, eu nunca vi. Tá aqui louco com esse mês, que não termina. Muito obrigado, pessoal.
Vou agradecer também aqui pela equipe Labifor, relembrar que vocês coloquem, assinem aí a ata de frequência. Agradecer mais uma vez a Daniel pela palestra de hoje, pela atuação de Muriel, nosso mediador, de Kaline, que também estava nos bastidores. E lembrar vocês que vai ter mais coisa ainda durante essa semana, quinta-feira. Eu acho que é a de Daniel, de novo, novamente, da empresa. Gente, eu botei tanta coisa que depois eu fiquei pensando. E depois a gente vai divulgar e mandar os links, não se aperreiem, não. Então, gente, obrigada por se disponibilizar, né, a estar essa noite aqui com a gente. E muito obrigada pela atenção. Boa noite, né, Daniel? Encerramos por aqui? Encerramos. Muito obrigado, Pronto. Lívia. Muito obrigado, Nada. Muriel. Muito obrigado aos professores que estiveram presentes, os estudantes também. E vamos juntos assim construir, né, novas práticas, construir, quem sabe, quem for aí para a parte autoral, levar um pouco do que a gente viu aqui hoje para construir lá na frente materiais didáticos, construir alguma coisa nesse sentido, né? E quem sabe um dia a gente vê isso tudo regulamentado e com alguma coisa normatizando e fiscalizando, né, também, como a gente viu. Muito obrigado, viu, pessoal?